Em 22 de julho de 1955, um voo comercial da Pan American Airlines deixou o aeroporto internacional de Nova York rumo a Miami. Era para ser uma viagem rotineira, sem surpresas, mas o voo 914 nunca chegou ao seu destino. Ele desapareceu misteriosamente, deixando as autoridades, familiares e o mundo inteiro sem respostas. Por décadas, essa história foi retratada como um dos maiores enigmas da aviação, mas o que ninguém esperava aconteceu. 37 anos depois, o avião reapareceu. Como? Onde ele esteve durante todo esse tempo? E o mais incrível, seus passageiros não tinham envelhecido um único dia. Hoje vamos explorar todos os detalhes desse caso que desafia a lógica e a ciência. Você está preparado? Era uma manhã comum de verão. O voo 914 da Pan American Airlines partiu de Nova York às 9h55, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Com destino a Miami, o trajeto levaria pouco mais de 2 horas. As condições climáticas estavam perfeitas, sem sinais de tempestades ou turbulências. No entanto, apenas 90 minutos da decolagem, algo inexplicável aconteceu. O avião desapareceu do radar. Não houve qualquer mensagem de emergência ou pedido de socorro. A comunicação com a torre de controle foi abruptamente interrompida, como se o avião tivesse sido desligado do mundo. Imediatamente, as autoridades iniciaram uma busca massiva. Helicópteros, navios e equipes terrestres foram mobilizados para cobrir o trajeto do voo. Águas do Oceano Atlântico foram vasculhadas, florestas, áreas costeiras, tudo foi inspecionado minuciosamente, mas não havia qualquer sinal do avião. Ele simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. Com o passar dos dias, o desaparecimento do voo 914 se tornou um mistério mundial. As famílias dos passageiros estavam inconsoláveis, presas em um limbo de perguntas sem respostas. A imprensa da época especulou de tudo, desde falhas mecânicas até o sequestro ou até mesmo teorias de abdução alienígenas, mas sem evidências concretas, o caso foi arquivado. As autoridades classificaram o incidente como um desaparecimento inexplicado e, para muitos, o voo 914 se tornou apenas uma história trágica da aviação. Mas havia algo nesse caso que continuava a intrigar os investigadores mais experientes. Como um avião inteiro pode desaparecer sem deixar rastros? Por que não havia destroços ou qualquer sinal no mar? Eram perguntas que por 37 anos permaneceram sem respostas. Agora, prepare-se, porque o que aconteceu em 1992 é digno de um filme de ficção científica. Era 21 de maio de 1992. No aeroporto internacional de Caracas, na Venezuela, o dia seguia como qualquer outro, mas por volta das 11 horas, os controladores do voo notaram algo incomum no radar. Uma aeronave não identificada se aproximando na pista. O que já era estranho ficou ainda mais desconcertante quando a comunicação foi estabelecida. Do outro lado da linha, o piloto anunciou: "Aqui é o voo 914 da Pan American Airlines, vindo de Nova York com destino a Miami." Os controladores ficaram atônitos. Aquele número de voo estava registrado como desaparecido desde 1955. Ainda mais curioso, a voz do piloto parecia genuinamente confusa. Ele insistia que estava em 1955 e parecia não entender o porquê estava sendo direcionado para o aeroporto da Venezuela. Quando o avião finalmente pousou, os funcionários do aeroporto se aproximaram para tentar entender a situação. Foi então que perceberam algo que deixou de boca aberta. O avião era o modelo Douglas DC-4, típico da década de 1950, com um design que já não era mais usado há décadas. E o mais assustador, os passageiros. Pelas janelas, eles pareciam desorientados, olhando para o que para eles era um mundo completamente diferente. O piloto, por sua vez, gritava instruções para que ninguém se aproximasse da aeronave. Os controladores tentaram tranquilizar o piloto, informando que eles estavam no ano de 1992. A reação dele foi de puro espanto. Ele repetia: "Isso não é possível. Estamos em 1955. Nosso destino é Miami." O clima era de puro caos.
Enquanto as equipes de solo tentavam entender a situação, o avião permaneceu parado na pista por cerca de 10 minutos, mas em um ato inesperado, o piloto ligou os motores da aeronave, acelerou e decolou. E para o horror dos que assistiam, o avião desapareceu novamente no ar, como se estivesse sido engolido por uma fenda invisível no espaço-tempo. Ao longo dos anos, muitas pessoas se mostraram céticas em relação a essa história, mas há um detalhe que deixou até os maiores críticos perplexos: um objeto deixado para trás. Um dos funcionários da pista encontrou próximo ao local onde o avião havia pousado um calendário de 1955. O objeto parecia novo, sem sinais de deterioração, e continha anotações que indicavam exatamente a data do desaparecimento. Esse pequeno detalhe gerou ainda mais perguntas. Como esse objeto poderia estar ali, perfeitamente preservado, após 37 anos? Era a prova concreta do que algo extraordinário realmente havia acontecido ali. A história do voo 914 gerou inúmeras teorias. Alguns acreditam que o avião entrou em um portal temporal, uma espécie de anomalia no espaço-tempo que transportou para o futuro. Outras sugerem que poderia ser o resultado de experimentos secretos do governo, envolvendo tecnologia avançada. Há até quem defenda que tudo isso foi obra das forças sobrenaturais ou extraterrestres, apontando para um comportamento anormal dos passageiros e tripulantes como prova. Independente da explicação, o caso continua sendo um dos mais fascinantes da aviação, não apenas por uma improbabilidade, mas porque toca em questões que vão além da ciência, como a própria natureza do espaço-tempo. O voo 914 é um mistério que desafia a lógica e instiga a curiosidade. Como um avião pode desaparecer e reaparecer intacto 37 anos depois? Onde ele esteve durante todo esse tempo? E como explicar o comportamento dos passageiros e tripulantes? Nós não sabemos de nada, e talvez é por isso que essa história seja tão fascinante. O que nós sabemos é que essa história não se passa apenas de uma teoria da conspiração criadas há muitas décadas atrás, o que não deixa de ser fascinante e mexer com a nossa imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais histórias como essas, deixe aqui nos comentários e deixe o like no vídeo. Muito obrigado, até a próxima.